Meus amigos, gente boa, aqui Selmo Camargo, hoje domingo, dia 18 de fevereiro, e o jogo de ontem, Ceará e Fortaleza, após o clássico, trouxe para nós uma discussão que já vinha rodando nos grupos de WhatsApp, nos bate-papos de torcedores, né? Quem é o melhor goleiro que o Ceará tem hoje? Quem seria o goleiro titular do Ceará hoje? Quem vive o melhor momento? Eu confesso a você, eu tenho meu predileto. E vou dizer no final do vídeo. Mas eu queria colocar aqui defesas do Richard. Infelizmente, o Fernando Miguel tem pouco conteúdo para a gente mostrar. Mas, pelos jogos que a gente tem visto do Fernando Miguel, e nem sempre os erros que ele tem cometido têm se transformado em gol do time adversário, a gente tem que fazer uma ponderação bem interessante. O Richard tem jogado muito. Aí são defesas do Richard. Deixa eu colocar aqui do comecinho. Olha o Richard jogando. Isso, Copa do Nordeste, no meio de semana. Ceará e Náutico. Pegou muito o Richard. Muito mesmo. Eu acho que é um goleiro que traz muita confiança para a zaga, para o time do Ceará, até mesmo para o torcedor. Qual é o problema do Richard? A inconstância. Se machuca demais. Está muito tempo no DM, mas é um goleiro que não tem como a gente dizer que não tem serviços prestados ao Ceará. Aí já é o Fernando Miguel no jogo de ontem. Por exemplo, uma bola dessa fácil, ele se complica. Olha só, bola fácil, totalmente defensável, ele se complica, tá? Apesar que nos gols que ele tomou, eu não consigo ver erro, falha do Fernando Miguel, mas é um goleiro que deixa a zaga impaciente. Tá? Talvez nesse primeiro gol ele tenha errado, ele tenha ido com a mão errada, talvez ele tivesse ido com a mão esquerda para alcançar melhor a bola, botar a bola para escanteio. Mas é um lance muito rápido, é um lance que eu culpo mais, por exemplo, a zaga do Ceará, está aí o Ray Ramos parado, olhando, o Tinga passa na frente dele como um foguete, ele parado, olhando. Aliás, tinha 4 jogadores do Ceará parados, né? Nesse segundo gol também não consigo enxergar nenhum tipo de falha do goleiro do Ceará. Acho que a bola foi no ângulo. Acho que aí o erro foi de marcação do Ceará. Tá? Aquela área, a entrada da área do Ceará era para estar povoada. Esse terceiro gol do Fortaleza foi um erro crasso de marcação. A bola desvia no Lucas Ribeiro, mata completamente o goleiro. Não consigo também ver nenhum erro do Fernando Miguel em relação aos 3 gols tomados no clássico de ontem contra o Fortaleza. Mas o fato do Ceará ter levado os 3 gols, né, já abre a discussão. E aqui eu separei 10 grandes defesas do Richard nesses 5 anos que ele joga Ceará. Muita gente reclama que falta regularidade no Richard. Eu acho que o Richard ele tem sofrido com lesões. Quando ele tem sequência de jogo, ele tem sim regularidade. É um goleiro confiável. Olha aí pela Copa do Nordeste 2021. Né? Tassiano ali, a queima-roupa. Olha só. Aí o jogo contra o Atlético de Goiás, o Zé Roberto entra cara a cara com ele, toca, ele consegue fazer defesa. Eu, na minha opinião, acho o Richard bem mais goleiro do que o Fernando Miguel. Tá? E digo mais, acho um erro o Mancini aí pela Sul-Americana, defesaça pela Copa Sul-Americana. Esse jogo foi na Bolívia, contra o Bragantino também. Jogos difíceis de Série A e o Richard aparecendo como grande goleiro. Inclusive, aí parece muito, né? O chute de ontem também. Essa defesa contra o Flamengo foi uma defesaça. Olha só a cabeçada do Pedro. Olha que defesa do Richard. Por trás você tem a dimensão do tamanho da defesa. Essa contra o Fluminense também, no chute do Caio Paulista. É um goleiro que eu acho, sabe, não é o melhor goleiro do Brasil, está longe disso, mas é um goleiro que atende perfeitamente
o que o time pede. Essa defesa foi magnífica. Magnífica essa defesa. Defesa grande demais. Olha só. E tem outra parecida com essa, hein? Que é a próxima, eu acho, no jogo contra o Fluminense também. Aí contra o Sport Recife. Olha essa defesa, cara. Brincadeira, né? Então, como eu ia falando, eu acho que, por exemplo, você tem um goleiro que chegou ao Ceará em 2018, depois de fazer grandes campanhas, jogando com o Paraná Clube, o Ceará contratou o Richard a peso de ouro, e o Richard tem se firmado, sim, no Ceará como goleiro titular, e ao longo dos anos, muitos goleiros que vêm aparecendo, né, no Ceará, os treinadores vêm tirando do Richard essa condição de titular, colocando ele na reserva e priorizando o outro goleiro que chega. Eu acho que é um erro muito grande que fazem com esse atleta do Ceará. Tem contestações? Tem, nunca vai ter nenhum que não é contestado, sempre vai ter alguém que vai errar, mas no cômputo geral dos 5 anos do Richard no Ceará, são 5 anos vitoriosíssimos, de mais regularidade do que irregularidade. E aí você pega, tem a questão do mérito, em todas as empresas existe a questão do mérito. O cara está no Ceará há 5 anos, o Fernando Miguel vem do rival, reserva do rival, chega no Ceará, ganha a titularidade. Não faz por onde justificar essa titularidade, não faz. Por que não faz, Selmo? Porque falha. Porque contra o Atlético do Ceará, a gente já viu ele falhando, nervoso. Contra o Altos, ele errou numa saída de bola. São jogadas assim simples. Ontem, no Clássico, uma bola despretensiosa, ele quase transforma numa jogada de gol do Fortaleza. Ou seja, é um bom goleiro. Gente, para a idade dele, eu acho que é, mas eu acho que não é mais goleiro para ser titular de um time que pleiteia uma subida para a Série A, um time do tamanho do Ceará, não é. Richard é muito mais goleiro do que ele. O que o Richard fez esse final de semana, aliás, no meio de semana contra o Náutico, é um absurdo. Pegou tudo. E aí o cara faz uma grande partida, o cara defende tudo, o cara se destaca e continua na reserva. Isso é desmotivante. Aí é onde eu acho que o Mancini erra. Né? Ele tira o privilégio de que já está há 5 anos no time, 5 anos com bons serviços prestados, comprovadamente bem melhor tecnicamente do que o companheiro. Aí ele deixa o cara no banco e bota o Fernando Miguel para jogar, porque já foi goleiro dele em outra agremiação. Tá errado, porra. Tá errado isso. Isso, na minha concepção, goleiro para o Ceará é para ser o Richard. É para ser o Richard. Lembrando, nós ainda temos um bom goleiro, tá? No terceiro pavilhão aí para brigar por vaga. Sinceramente, não é porque o Fernando Miguel veio do tricolor, não. Longe disso. Veio do rival, tem nada a ver. Questão de mérito, questão de qualidade. Tá? Mas eu quero ouvir você, torcedor. Quem seria o seu goleiro na meta do Ceará? Quem é que você escalaria para jogar pelo Ceará, para ter a camisa número 1 do Ceará esse ano de 2024? Eu vou de Richard. Espero aqui, nos comentários, a sua resposta, o seu posicionamento. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante para nós, tá certo? Bom domingo a todos, fiquem com Deus, a gente se vê por aí.